Senhor Jesus Cristo. Eu sou a missionária e evangelista Dorcelene Silva, com Voltando para a Palavra de Deus na Bíblia Sagrada. E o tema da minha mensagem para hoje é: onde estão os teus filhos? Por que caminho estão eles andando? E para começar essa mensagem, eu vou estar lendo aqui na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, no livro de Juízes, no capítulo 2 do livro de Juízes, versículo 10 e 11. Juízes, no livro de Juízes, na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, no livro de Juízes, no capítulo 2, no versículo 10 e 11. E diz assim a palavra do Senhor: E foi também congregada, eu vou ler a partir do versículo 7, do capítulo 2 do livro de Juízes. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué. E viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herdade em Timate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após deles se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Com o título da minha mensagem: onde estão os teus filhos? Por que caminho andam eles? Vejam que aqui na palavra de Deus está dizendo, aqui no livro de Juízes, no capítulo 2, no versículo, do versículo 7 até o versículo 10, está contando sobre o povo de Israel na liderança de Moisés e depois na liderança, após a morte de Moisés, na liderança de Josué. E aqui, até aqui, o povo tinha uma liderança, alguém totalmente comprometido com Deus, que era primeiro Moisés e agora Josué, que estava guiando o povo no caminho do Senhor. Mas aqui diz a palavra do Senhor que então faleceu Josué e toda aquela geração que estava com Josué. E outra geração após eles se levantou, mas uma geração que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram, no versículo 11 diz assim: Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns. Por quê? Por que isso aconteceu? Porque essa geração fez mal aos olhos do Senhor, estava provocando a ira do Senhor. Porque essa geração não conhecia a Deus, não conhecia ao Senhor. Porque essa geração não foi ensinada a louvar a Deus, a continuar obedecendo a Deus, a continuar guardando os mandamentos de Deus, a continuar guardando os seus estatutos, as suas leis, os seus mandamentos. Essa geração que se levantou. Onde estão os teus filhos? Por que caminho estão eles andando? Vamos ver agora no livro de Deuteronômio, no capítulo 4. Vamos ler agora na palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, no capítulo 4. No versículo 1 até o versículo 10. Deuteronômio, no capítulo 4. Deuteronômio, livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1 até o número 10. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá.
Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que Deus fez por causa de Baal-peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor teu Deus consumiu no meio de ti. Porém vós, que vos chegaste ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes, aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar. Guardai-vos, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: este grande povo só é gente sábia e entendida. Por que gente é tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos? E que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos, que toda essa lei que hoje dou perante vós? Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida. E as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Amém. Até aqui. Estes foram os mandamentos de Deus. Esse foi o mandamento de Deus que deu a Moisés para que desse ao povo de Israel. Quando Deus estava formando o povo de Israel. Então Deus começou a dar-lhe os seus estatutos, as suas leis, os seus decretos, os seus mandamentos. Então Deus os deu a Moisés e ordenou a Moisés que desse ao povo, que os ensinasse, para que eles os guardassem, todos os mandamentos do Senhor, todos os seus estatutos, todos os seus decretos, todas as suas leis, todos os seus mandamentos. E não só os guardasse, que os obedecesse, que os praticasse, que os ensinasse a seus filhos e aos filhos de seus filhos após eles, para que eles se lembrassem de Deus, para que eles se lembrassem de obedecer a Deus, para que eles se lembrassem de guardar a obediência e o temor a Deus, para que eles pudessem ser abençoados na terra onde eles iriam viver. Estes eram mandamentos de Deus, esses foram mandamentos que Deus deu a Moisés para dar ao povo de Israel. E é o mesmo Deus. Este é o mesmo Deus, é o mesmo Deus de Israel, é o nosso Deus, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus de amanhã, do futuro e eternamente, é o mesmo Deus. Os mandamentos, as leis, os decretos são os mesmos para nós, para que guardemos, para que obedeçamos. Nós, e para que vivamos, obedecemos aos mandamentos do nosso Deus, para que devemos ensinar aos nossos filhos e aos filhos dos nossos filhos, para que eles obedeçam a Deus e geração após geração guardem os mandamentos, os estatutos, os decretos do Senhor nosso Deus, para que sejam abençoados. Estes são mandamentos do nosso Deus. Onde estão os teus filhos? Por que caminho andam eles? Então vamos continuar aqui mesmo no livro de Deuteronômio, no capítulo 6. No capítulo 6, a partir do versículo 1 até o versículo 10. É isso, capítulo 6 de Deuteronômio. A partir do versículo 1 até o versículo 10, diz assim, o título aqui deste capítulo é: o fim da lei é a obediência. Estes são, pois, os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta, que os guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que manda leite e mel. Ouve, Israel,
o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarás no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste. Mais importante para nós, até o versículo 9. E escreverás nos umbrais da tua casa e nas suas portas. Ordem de Deus. Mandamento de Deus. Ouve, ó Israel. Guarda os meus mandamentos. Sê obediente. Guarda e ensina a teus filhos e aos filhos de teus filhos para que guardem os meus mandamentos e para que vocês sejam abençoados e se multipliquem na terra que eu dou a vocês. Onde estão os teus filhos? Por que caminho andam eles? Era o mandamento do nosso Deus. Foi o mandamento do nosso Deus para o povo de Israel. E é o mesmo mandamento para nós, como povo de Deus, chamado povo de Deus, é o mesmo mandamento. Onde estão os teus filhos? Por que caminho andam eles? Então, lembremos novamente de Juízes, aquela geração, depois de Moisés e depois de Josué, toda aquela geração se passou e uma nova geração se levantou. Uma geração que não conhecia a Deus, que não conhecia o Senhor e que fez mal, que fazia mal aos olhos do nosso Deus. E foi castigada aquela geração. Vocês podem ler o livro todo de Juízes para ver as consequências do que aconteceu. Pela desobediência ao que o nosso Deus disse. Ensina, guarda os meus estatutos, os meus mandamentos. E viva e obedeça. E ensine aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Para que guardem os meus mandamentos, as minhas leis, os meus decretos, os meus estatutos e os obedeça. Para que vocês sejam abençoados e se multipliquem na terra que os colocar. Então, vocês leiam todo o livro de Juízes e vocês verão as consequências. Aquela geração foi castigada terrivelmente pela desobediência, porque não conheciam a Deus, porque estavam longe de Deus, estavam em desobediência a Deus. E quero que nós vamos agora para o livro de Samuel, primeiro Samuel, vamos para o livro de 1 Samuel. 1 Samuel no capítulo 2. Capítulo 2. Vamos agora para o livro de 1 Samuel, no capítulo 2, e vamos ver uma outra geração vindo aqui. No livro de 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 12. Versículo 12, por enquanto. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Não conheciam ao Senhor. No versículo 12. Agora, no mesmo capítulo 2 do livro de Samuel, no versículo 17. Era, pois, muito grande o pecado destes mancebos, os filhos de Belial, de Eli, eram os filhos de Eli aqui. Eram, pois, os filhos de Eli. Eli era o sacerdote do povo de Israel neste tempo aqui de Samuel. E ele era o sacerdote, era o líder religioso do povo de Israel neste tempo. Então, prestem atenção. Eram, pois, no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Eram, pois, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam o Senhor. E agora no capítulo 2 de 1 Samuel, no versículo 17. Eram,
Era, pois, muito grande o pecado destes mancebos perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Porque eles eram maus, eles não obedeciam a Deus, eles pecavam contra Deus, eles influenciavam, levavam outros a pecarem contra Deus também. Vamos ler agora, continuando no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, vamos agora para o versículo 27. No mesmo livro de Samuel, de 1 Samuel, no capítulo 12, vamos para o versículo 27 do 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27 agora. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: Assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o efode perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, assim diz o Senhor de Israel: na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão envelhecidos. Vejam, Eli era o sacerdote religioso do povo de Israel, neste tempo de Samuel. E os seus filhos adultos, estavam no ministério, junto com ele. Eli não os corrigiu. Eles pecavam, eles faziam mal perante aquilo. No versículo 12, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. O que é Belial? Filhos do demônio. Filhos de demônios. Não conheciam o Senhor. E no versículo 17, era, pois, grande o pecado destes mancebos perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. E eles tinham influência, porque o pai era líder religioso do povo de Israel. Então, os seus filhos tinham influência. E eles influenciavam mal, levavam outros a pecarem contra Deus. Por quê? Porque o Senhor mesmo aqui veio e repreendeu duramente o sacerdote Eli, porque ele não corrigiu os seus filhos. Os seus filhos eram maus, eram desobedientes a Deus. E Eli, o sacerdote religioso de Deus, do povo de Israel, do povo de Deus, não os corrigiu, não os exortou, não os chamou atenção para que eles parassem de pecar, para que eles voltassem para Deus, para que eles se voltassem, se arrependessem, voltassem para Deus e fizessem o que era correto. Eli não os corrigiu. Eli certamente era como os pais de hoje. Eles dizem, eles amam os seus filhos. E os seus filhos são maus. Os seus filhos estão fazendo terríveis coisas contra Deus. Os seus filhos estão pecando terrivelmente contra Deus. Em prostituição, em adultério, em fornicação, em drogas, em alcoolismo, em sexo fora do casamento, em bruxarias, em obras das trevas. Os teus filhos estão praticando coisas desse tipo. Mas você não os repreende. Mas você não nos ensina. Você não os exorta. Você não chama atenção. Você não os corrige. Veja, eu peço que vocês continuem lendo aqui também. Leiam todo o livro de Juízes e vocês verão as consequências daquela geração má e desobediente ao Senhor, como foi castigada aquela geração. E agora também vocês leiam depois do capítulo 2 do livro de Samuel,
que o sacerdote Eli foi castigado, seus filhos foram mortos, Deus os matou, porque eles eram maus diante dos olhos de Deus. Deus os matou. E Eli morreu, caiu, quando ouviu a notícia que seus filhos tinham sido mortos. Ele, de desgosto, caiu e quebrou o pescoço e morreu. E a sua nora, que estava grávida, deu à luz e também morreu. Então, a consequência do pecado da desobediência a Deus é muito grande. Vamos parar de brincar com Deus, com o nome de Deus, com a palavra de Deus. Filhos filhos do povo, chamado povo de Deus. Pais, corrijam os seus filhos. Não importa quantos anos os seus filhos tenham. Se os seus filhos têm 10, se os seus filhos têm 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 60 anos, não importa a idade dos seus filhos. Os filhos de Eli eram adultos. Aquela geração que lemos em Juízes era uma geração de adultos. E foram castigados pela sua desobediência a Deus, porque eram maus diante de Deus. Os filhos de Eli foram castigados, foram mortos, porque eram maus, filhos de Belial, desobedeciam a Deus. E você pensa que seria diferente para nós. É o mesmo Deus de Israel, é o mesmo Deus do Antigo Testamento, é o mesmo Deus no Novo Testamento. Mas eu quero que nós vamos ler agora a palavra de Deus no livro de Mateus. O que o próprio Senhor Jesus fala a respeito disto. Vamos ler no livro de Mateus, no capítulo 10 do livro de Mateus. No capítulo 10 do livro de Mateus, no versículo 37 e 38. Livro de Mateus, capítulo 10, versículo 37 e 38. E diz assim a palavra do Senhor. Jesus Cristo, eu vou ler aqui. Jesus aqui está falando. É o próprio Jesus quem está dizendo aqui. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então, novamente, livro de Mateus, capítulo 10, versículo 37 e 38. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. É o próprio Senhor Jesus dizendo. Então, você ama o seu filho ou a sua filha, os seus filhos, você os ama tanto que você não os corrige. Você os ama tanto que você vai deixar os seus filhos perecerem, vai deixar os seus filhos irem para o inferno, porque isto é. Você os ama. Você os ama verdadeiramente. Se você amasse verdadeiramente os seus filhos, você os corrigiria, você os exortaria. Porque o próprio Senhor Jesus disse, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. O Senhor Jesus está dizendo. Se você ama o seu filho, primeiro você precisa amar a Deus verdadeiramente. Porque você que ama os seus filhos, você diz que os ama. Seu filho, a sua filha, os seus filhos. E eles estão pecando terrivelmente contra Deus, fazendo abominações terríveis contra Deus. E você não os corrige, você não os exorta, você não chama atenção, você não fala para eles, não os exorta a se arrependerem, a pararem de cometerem os pecados os que estão cometendo e voltarem-se para Deus. Você não os faz. Como você pode dizer que você ama a Deus? Como você pode dizer, pai, mãe, que você ama a Deus? Quando os seus filhos estão fazendo coisas terríveis contra Deus e você não os corrige.
você também precisa se arrepender e vir e aprender. O primeiro grande mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro grande mandamento. Então, primeiro temos que amar a Deus. Eu não posso amar ninguém se eu não amo a Deus. Eu não posso fazer o que eu faço, eu não posso viver a minha vida se eu não amar a Deus em primeiro lugar e obedecê-lo e guardar os seus mandamentos, os seus estatutos, as suas leis, os seus decretos. Pais, se arrependam, peçam perdão a Deus. O tempo é agora. É tempo, estamos vivendo o tempo próximo à volta de Jesus Cristo. Todos os sinais são visíveis. Jesus Cristo está voltando muito breve. Toda a palavra de Deus está se cumprindo. Todas as profecias bíblicas estão se cumprindo. Tudo que o Senhor Jesus nos ensinou e nos falou estão se cumprindo. Todos os sinais visíveis à sua volta estão visíveis aos nossos olhos, estão se cumprindo ao nosso redor no mundo em que estamos vivendo. O tempo é agora, é tempo de arrependimento, tempo de pedir perdão a Deus, tempo de voltar para Deus. O tempo é agora. Pais, se arrependam, peçam perdão a Deus, voltem para Deus. Corrijam os seus filhos, tornem os seus filhos para Deus. Exortem, corrijam, disciplinem, falem com eles. Deem a palavra de Deus para eles. Filhos, escutem os seus pais. Voltem-se para Deus. O tempo é agora, é tempo de arrependimento, é tempo de mudança de vida, é tempo de vir a Jesus Cristo, porque Ele está voltando e Ele vai levar com Ele somente o seu povo fiel e verdadeiro, o seu povo que verdadeiramente o obedece e segue com Ele, e que é luz e sal no meio deste mundo, no meio do mundo podre, de uma geração incrédula, uma geração podre e abominável. Se arrependam. E nós todos voltemos para o nosso Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. O tempo é agora, o tempo é agora. Tempo de arrependimento, tempo de mudança de vida, tempo de transformação de vida, tempo de novo nascimento em Jesus Cristo, tempo de obediência a Jesus Cristo, tempo de consagração e santificação ao nosso Deus. É minha oração cada dia: Senhor, nos lava, nos limpa, nos purifica, transforma as nossas mentes, os nossos corações. Coloca sobre nós o teu Espírito Santo, espírito de temor a ti, de obediência a ti, de fidelidade a ti, de compromisso contigo, com o teu reino, com a tua causa, sobre nós, sobre os nossos queridos, sobre a nossa descendência até o final. É a minha oração e o meu clamor a cada dia. Senhor, liberta e salva os nossos queridos que estão longe de ti. Traga eles para junto de ti neste tempo. É minha oração e meu clamor. Meus queridos irmãos em Jesus Cristo, o tempo é agora. O tempo é agora, o tempo é agora, tempo de arrependimento, tempo de pedir perdão ao Senhor, tempo de vir ao Senhor Jesus Cristo em arrependimento, pedir perdão pelos seus pecados, ter um novo nascimento em Jesus Cristo, ter compromisso com Jesus Cristo, com o seu reino e com a sua causa, se santificar e se consagrar ao nosso Deus. O tempo é agora. Termino minha mensagem. Deus nos abençoe e nos guarde em Jesus Cristo, nosso Salvador e nosso Senhor. Amém.